Fontes de informação. Uma das fontes mais clássicas de informação são livros, mas é importante lembrar que não são quaisquer livros. E assim como qualquer pessoa publica coisas na internet, qualquer pessoa escreve um livro e publica um livro que pode ser inclusive muito vendido. O fato de fazer sucesso, de vender muito, não significa que a qualidade da informação que está ali é uma boa qualidade ou que aquela informação seja confiável. Então, assim, livros, ok, livros que estão publicados, eu posso consultar, mas não são quaisquer livros, tá? Algumas coisas que eu vou olhar nos livros para saber se eu posso ou não, se eu devo ou não consultar e levar a sério aquelas informações que estão ali, são a qualificação dos autores. Quem são os autores desse livro, ou o autor desse livro? Ele tem formação na área, ele é reconhecido, ele é uma autoridade no assunto, ele é uma pessoa reconhecida naquela área de conhecimento. E de novo eu vou lembrar, naquela área de conhecimento, inclusive. Porque as pessoas não são doutoras, elas não são especialistas em todas as coisas. Então é importante lembrar disso também. Os livros acadêmicos e científicos, eles costumam ter também um corpo editorial, ou seja, além dos autores, existe alguém administrando aquele processo. E são pessoas também cientistas com formação, com conhecimento naquela área. E vão avaliar como avaliadores externos àquela obra, né? Tudo bem que eles estão fazendo parte ali também, mas não foram eles que escreveram. Então eles vão pegar o que outros autores escreveram e vão avaliar se aquela informação tá boa ou não. Vão inclusive avaliar qual é o currículo, qual é a expertise daqueles autores antes de incluir aquelas informações no livro. Então vocês vão ver muitos livros acadêmicos e científicos que tem um monte de autores, né? Então cada capítulo tem mais, às vezes, de um autor, e eles têm editores, também às vezes mais de um editor. Por que isso? Porque eu já falei para vocês no outro vídeo que a ciência é uma construção coletiva. E isso é um reflexo de como funciona a construção de conhecimento e a divulgação do conhecimento na ciência também é um processo coletivo. Porque se eu tenho mais gente avaliando, tenho mais gente dando opinião e com quem discutir, eu tenho menos chance de cometer alguns erros, né, e levar esses erros adiante e publicar informações muito erradas ou muito incorretas ou muito fora do que é consenso científico naquela área, né? Ou do que é uma boa informação científica naquela área. Então, a ciência funciona desse jeito e é por isso que eu tenho esses processos. E também tem editoras que são especializadas ou se especializam ou focam muito mais em publicar trabalhos acadêmicos e científicos. Algumas delas vocês já devem ter ouvido falar. Tem editoras, várias das universidades públicas no Brasil têm editoras próprias que levam um selo ali com o nome da universidade. Então isso também pra gente é um indicativo, não estou dizendo que é uma garantia, mas é um bom indicativo de que aquela é uma obra acadêmica, científica e a informação que está ali dentro é uma informação confiável ou mais confiável que outras informações por aí. Então não é só porque está num livro, não é só porque está publicado em algum lugar que a informação é uma boa informação. Periódicos. O que são os periódicos? São os tais dos artigos científicos. Errei. Os periódicos são as revistas que contêm os artigos científicos. Periódicos é o nome que a gente dá às revistas científicas, onde se publicam artigos científicos. Então, onde é que eu encontro essas revistas, esses periódicos? Hoje em dia, a maior parte deles está disponível online, né? Ou a maior parte, ou se não todos. A gente só consulta praticamente hoje em dia revistas que têm a sua versão de publicação online, né? Eu ainda cheguei no meio acadêmico numa época em que a gente consultava a revista física, né? Tinha que fazer assinatura, chegava a revista e a gente ia lá consultar a revista física.
Tô denunciando aqui a minha idade, ó, todo mundo sabe a minha idade, então não tem problema. Mas foi uma coisa que mudou muito rápido, também não sou tão velha assim, tá? Foi uma coisa que mudou muito rápido e hoje praticamente todas as revistas científicas estão disponíveis em formato online. E a gente tem alguns lugares nos quais eu encontro essas revistas e esses artigos científicos. Um deles, que é uma plataforma online de caráter bastante oficial aqui no Brasil, é o portal de periódicos da CAPES. Lá eu vou encontrar, se vocês olharem, né, entrarem aí nesse site, periódicos da CAPES, eu vou encontrar alguns tipos de busca ali. Eu posso buscar informações e artigos científicos, tanto pelo assunto do qual eles tratam, mas se vocês olharem, eu também tenho a opção de procurar por periódicos, procurar por livros e bases de dados. Eu já vou falar das bases de dados, por enquanto estou falando dos periódicos, e você pode inserir o nome da base de dados ou do periódico ali, e ele vai buscar para você e vai encontrar aqueles que estão contidos aqui nesse portal, nesse site. Por que eu estou dando essa dica? Porque os livros, os periódicos e as bases de dados que estão registrados aqui, isso já é um critério de confiabilidade, porque eles já foram pré-selecionados pela comunidade científica, pelos pesquisadores brasileiros. Então já estão ali bases de dados que a comunidade científica das diferentes áreas no Brasil já escolheram e colocaram ali nessa plataforma. Então já é alguma medida de confiabilidade desses resultados. O Google Acadêmico é essa base de dados de artigos científicos, só que não é uma base de dados tão boa assim. Mas é da Google. Eu acho tanta coisa ali. Este é um dos maiores problemas, tem coisa demais. O critério para as coisas estarem ali não é um critério tão refinado, não é um processo tão criterioso de seleção das informações que ali estão. Então esse já é um alerta. Não significa que eu não possa fazer buscas nessa base de dados, não significa que eu não vou encontrar boas coisas ali. Porém, é algo que está menos selecionado, está menos refinado. Então eu sempre recomendo usar a seguinte regra: quando eu já conheço alguma coisa do assunto, quando eu já sei identificar quais são bons periódicos na minha área, quais são bons artigos, quem são os autores que eu estou procurando, exatamente qual é a informação que eu quero, eu posso usar o Google Acadêmico. Para pesquisas mais exploratórias, para pesquisas iniciais, quando eu sou um aluno de graduação, estou ingressante naquele assunto, não sei direito ainda como identificar esses critérios de qualidade que eu estou falando aqui, não é tão boa ideia começar pelo Google Acadêmico. É muito fácil de procurar, eu acho muita coisa ali que eu não acho nos outros lugares, mas esse não é um problema da base de dados, esse é um problema seu que não sabe procurar, ok? Então vai aprender a procurar direitinho as bases de dados mais adequadas. Então nós vamos falar aqui de outras bases de dados que sejam mais adequadas a essas buscas para o seu TCC, sua tese, sua monografia. Uma delas, que é a mais conhecida, talvez quase todos os estudantes de graduação já tenham feito alguma busca nela. É a mais conhecida aqui no Brasil porque também concentra muitos periódicos e muitos artigos em língua portuguesa ou em língua espanhola, que é mais acessível à maior parte dos estudantes. Então, bases de dados que tem muitos periódicos e muitos artigos em inglês, no qual eu tenho que fazer busca em inglês, já vão ficar mais restritas àquelas pessoas que dominam o idioma. Mas no Cielo tem muita coisa em português. Então, Cielo é uma base de dados científica. Eu não vou descrever para vocês agora, de novo a história do vídeo curto, né? Não vou descrever para vocês agora como é que faz busca no Cielo ou nas outras bases de dados, porque isso vai ficar para o próximo vídeo, tá? Eu vou dar um exemplo de busca e como é que eu insiro os termos de busca ali, porque muitas vezes os alunos não sabem fazer essa busca na base de dados, aí colocam ali uma frase inteira do que eu quero saber e não encontro nada. Aí me vem com aquela história assim: professora, não tem nada publicado nesse assunto do qual eu quero falar. Será? Nossa, você teve a ideia mais original do mundo, que ninguém nunca publicou nada sobre isso.
muito difícil, desconfie, né? Então esse é um alerta, desconfie, tá? Geralmente as coisas que a gente quer pesquisar, alguém já pesquisou isso antes, ou pesquisou algo muito parecido, ou pesquisou coisas que vão servir de base para a sua pesquisa. Então, é importante saber fazer essa pesquisa para encontrar as informações que eu quero encontrar. Se você acha que não tem nada publicado naquele assunto, muito provavelmente você está procurando de maneira incorreta, tá? Esse é o maior problema. Então, nós temos o Cielo, que é uma base de dados pública, gratuita, então você não paga nada, você pode ter acesso, só você colocar lá no seu navegador, pode botar no Google lá Cielo que você vai encontrar. Eu vou deixar aqui também os endereços das bases de dados para facilitar para vocês, tá? Então tá aqui na descrição do vídeo, vai ficar o endereço das bases de dados para quem quiser ir lá e dar uma conferida. Outra base de dados que também é muito interessante pra gente é a Lilacs, que é uma base de dados latino-americana em ciências da saúde. E é óbvio que eu vou puxar muito mais aqui para exemplos da área de ciências da saúde e psicologia, que são as minhas áreas de interesse e domínio, são as áreas que eu conheço, tá? Mas obviamente existem outras, né? Se eu fosse engenheira, química ou qualquer outra coisa, provavelmente pesquisaria em outras bases de dados, tá? Então, Lilacs é uma base de dados que também vocês vão encontrar artigos ali em português, inglês e espanhol principalmente, tá? Mas é bem interessante para quem não domina o inglês, vai encontrar artigos que você consiga ler e que sejam acessíveis para você. Para o pessoal da psicologia, tem também o PEPSIC, que é Periódicos Eletrônicos em Psicologia, também uma base de dados aberta, gratuita, é só você acessar lá, não tem nenhuma restrição. Depois também vou dar um exemplo de fazer essa busca nessas principais bases de dados, tá? Para vocês verem como é. Por enquanto só estou apresentando que essas são bases de dados, onde é que eu busco essa informação científica de qualidade. Essa é a primeira dica, né? Bases de dados onde há periódicos e artigos científicos que são pré-selecionados. Existe um grupo de pessoas que vai lá e seleciona quais são as revistas científicas que podem fazer parte dessa base de dados. Tem critérios, né? Tem critérios científicos que são de acordo dos cientistas no mundo inteiro de como é que se constrói uma boa evidência científica. Uma delas, eu posso citar aqui já, que é a história da revisão por pares. O que é a revisão por pares? Significa que eu escrevi um artigo científico e eu não vou diretamente enviar para a revista e a revista vai publicar. A revista, ou melhor, o editor daquela revista, que é a pessoa responsável por fazer essa seleção, o editor da revista vai pegar aquele meu artigo e vai distribuir para outros pesquisadores, no mínimo 2 pesquisadores, podem ser mais. A qualidade dos periódicos e das publicações que tem naqueles periódicos vai também ditar se eles vão poder estar nessas bases de dados. Então, quando eu procuro algum artigo aqui nessas bases de dados, isso já está pré-selecionado para mim. Eu posso ficar mais tranquila que aquela é uma boa informação. Não garante que seja uma boa informação, tá? Mas já me ajuda a dar um passo a mais para garantir que seja uma boa informação que eu estou procurando e encontrando nessas bases de dados. Para quem viu o vídeo anterior, eu mostrei uma busca que eu fiz, ou resultados de uma busca que eu fiz nesse site aqui, que é o PubMed. PubMed, então, é uma base de dados internacional, é do governo dos Estados Unidos. É um site bastante reconhecido, de pesquisas também na área da saúde, principalmente médicas e biomédicas, mas tem coisas de interesse também para outros profissionais da área da saúde. É uma base de dados também de acesso livre, você não paga nada, é só você colocar, procurar lá e colocar o endereço no seu navegador e você vai ter acesso e vai conseguir fazer uma busca nesse site. O porém é que você não vai conseguir encontrar nada aqui em português, todas as publicações que você vai encontrar ali estão em outros idiomas e você precisa fazer a busca em inglês, tá? Então,
Isso para quem domina principalmente o idioma inglês, é uma boa base de dados. E eu também pretendo dar o exemplo de como é que eu vou fazer uma busca. Vou fazer uma busca sobre um determinado assunto, falo mais pro final do vídeo, sobre um determinado assunto aqui no PubMed. Vou mostrar para vocês o passo a passo de como é que se faz. E tem um outro que também a gente tinha acesso por meio do portal de periódicos CAPES, e essa é uma grande tristeza, que eu acabei, justamente ao preparar essa aula, descobri que a gente não tem mais acesso, que é o PsycNet, que é uma base de dados da American Psychological Association, a APA, Associação Americana de Psicologia, e é uma base onde tem muitos artigos científicos na área de psicologia, mas a gente não tem mais acesso, a menos que, de novo, a sua universidade tem alguma assinatura. Para fazer a assinatura individual dessas coisas, isso é muito caro, infelizmente a gente não vai ter acesso, mas se você tem acesso, é muito legal, tá? Tem muita coisa boa nessa base de dados. Bom, então acho que eu estou encerrando por aqui esse assunto de onde pesquisar as informações, onde ir procurar essas informações científicas. No próximo vídeo eu vou dizer como, eu vou dar um passo a passo de como é que eu procuro essas informações, como é que eu faço essa busca para encontrar exatamente o que eu preciso. E eu vou fazer essa busca aí pegando as temáticas, né, mais de interesse no momento, talvez de interesse da maior parte das pessoas, e que eu também, é uma área que é de interesse meu e que eu domino um pouquinho. Eu vou fazer uma busca sobre a relação entre tabagismo e o agravamento da Covid-19. Então, a gente está ouvindo falar, eu estou ouvindo bastante falar que fumantes têm muito mais chance de terem um quadro de Covid-19 agravado, de terem mais hospitalização e mais complicações nesse quadro. Então eu vou fazer uma busca nessas bases de dados aqui que eu citei, algumas delas, e vou mostrar para vocês o resultado, né? Essa é a busca que eu vou fazer como exemplo para ensinar vocês a fazerem buscas das informações nas bases de dados, ok? Mas eu gostaria também de pedir que vocês, né, quem quiser, principalmente quem está aí já preocupado, está na fase de TCC, está produzindo o TCC, está pensando já no seu TCC, principalmente para quando voltarem as aulas, as coisas voltarem um pouquinho mais ao normal, eu quero que vocês me mandem, por favor, me mandem as perguntas de pesquisa dos TCCs de vocês, das monografias de especialização, se for o caso. Me mandem aí as perguntas de pesquisa de vocês, que eu quero pegar aquelas perguntas que eu achar mais interessantes e vou comentar aqui no próximo vídeo também sobre essas perguntas, dar dicas, dar sugestões, e também vou dar alguma sugestão de como fazer busca. Olha aí, já vou dar de presente aí como fazer busca das informações científicas nessa área que você está querendo pesquisar para o seu TCC, tá? Então mandem lá, mandem como comentário nesse vídeo. Para quem tem os meus contatos de e-mail, WhatsApp, outras redes sociais, também pode mandar por lá, que eu vou levar em consideração, tá? Então ficamos por aqui por enquanto. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo mais curtinho. Também comentem lá e me deem dicas e sugestões para melhorar. E obrigada pela companhia de vocês, pela interação que vocês estão tendo comigo. Tô achando muito especial, tô achando muito bacana, tá? Até a próxima.